Será mesmo que a inteligência artificial vai acabar com a profissão de advogado? Essa é a pergunta que eu vou responder neste vídeo de hoje. Tem-se dito por aí que a inteligência artificial, de forma geral, vai inevitavelmente acabar com uma série de profissões. E esses cavaleiros do apocalipse dizem que a advocacia está dentro dessas profissões. Então, eu quero fazer esse vídeo em 3 momentos, separei a minha cola aqui, e esses momentos são basicamente, primeiro, a figura do advogado redator, e em segundo plano, qual é a função efetiva de um advogado em qualquer tipo de situação, mas preponderantemente nas minhas áreas de atuação, no societário, no empresarial, no civil, no digital, né, as áreas de atuação no escritório, e principalmente como é que isso tem sido aplicado no dia a dia, ou seja, como a inteligência artificial vem sendo difundida no mundo jurídico. Afinal de contas, é um assunto que a gente estuda bastante aqui no escritório e, portanto, a gente faz muita questão de estar na vanguarda desse tipo de situação, até pelo nosso nicho de atuação. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos quebrar em termos de paradigma, né, é estruturalmente a ideia de que o advogado é um redator. O que eu quero dizer com isso? Muitos advogados limitam a sua atuação ou a execução do seu trabalho à produção, seja ela de peças jurídicas, de contratos e assim sucessivamente. Fica parecendo que o advogado é como se fosse a papelaria que vende um contrato de locação, com a diferença que o advogado passou 5 anos numa faculdade de Direito e ele redige melhor aquele contrato de locação do que o que é vendido na padaria. E isso passa necessariamente pelo próprio modelo de venda do advogado. Aquela história de, você pode dar uma olhadinha no meu contrato, você pode redigir em uma minuta simples, uma minuta que já tem na internet, você pode só dar uma melhorada, enfim. Então essa redução do valor do trabalho advocatício ou da assessoria jurídica, ela na maioria das vezes é feita por um descaso ou por desconhecimento no processo, tanto de prospecção quanto no processo de venda, mas principalmente na amostragem do que é de fato uma solução jurídica completa, né? E eu costumo dizer para o meu cliente, né, ou para os eventuais prospectos que nos procuram, se você quer alguém simplesmente para poder transferir um texto para um determinado papel, vai na papelaria, vai na internet, né, o ChatGPT, enfim, o Copilot ou o Gemini, qualquer uma dessas ferramentas de inteligência artificial e ela vai te entregar isso. Então, a primeira premissa ou o primeiro paradigma que a gente precisa romper efetivamente é do advogado redator, né? A redação do documento jurídico, ela é uma microparte de toda a solução jurídica e toda a aplicação, principalmente de regras negociais dentro do contrato. E é por isso que eu costumo dizer que o advogado generalista, aquele advogado que atua em várias áreas, ele tem muita dificuldade de mostrar valor em uma consulta ou em uma reunião de prospecção, porque de fato é impossível conhecer dos negócios dos clientes, né? Não dá para você entender de todas as áreas e entender de todos os clientes. Mesmo no escritório, né, que nós trabalhamos preponderantemente com empresas de tecnologia, tem negócios que a gente não consegue entender pela complexidade, enfim, pela inovação, e aí só que a gente já tem aí, digamos assim, um background, né? A gente já tem ali uma experiência, já tem um conhecimento de expressões um pouco mais técnicas que facilitam o nosso aprendizado. Então, a primeira coisa é, rompa esse paradigma, consiga mostrar valor e, principalmente, ajudar o seu cliente no processo negocial e não só na redação do texto, que vai ser uma consequência disso. E aí, o segundo ponto é, qual é a nossa essencial ou a nossa real função dentro de um processo de assessoria jurídica? É, inevitavelmente, resolver problemas da melhor forma possível e ajustado ao risco daquele cliente dentro daquela determinada operação. E trocando em miúdos, né? Nós temos também, a gente faz uma confusão de que mostrar valor para a operação é gerar complexidade, quando na verdade, muitas vezes, a nossa principal função é
simplificar o processo e dar velocidade para ele, né? A gente acredita, isso é uma falha que nos é ensinado, principalmente na faculdade, de que gerar complexidade nos dá um status, digamos assim, de intelectualidade suprema, né? De intelectualidade maior, que a gente é melhor ou conhece mais daquele assunto que aquela pessoa que está nos contratando, quando na verdade a nossa função é exatamente o oposto. É facilitar aquela coisa que é burocrática ou complexa a ponto de parecer simples. E em qualquer momento que o nosso cliente vai efetivamente fazer aquilo sozinho, ele vai perceber que não é simples, que é burocrático, que é complexo. E aí sim, ele vai entender qual é a nossa função dentro de uma operação, ou dentro de um negócio, ou dentro de um contrato. Então, existe essa falha quase que axiológica, digamos assim, da gente tentar gerar complexidade adicional ou tentar mostrar valor através de barreiras de conhecimento, de linguagem, enfim. Então, precisamos nos preocupar com aquilo que realmente importa, que é resolver o problema do cliente e, de fato, solucionar ou desenrolar toda aquela questão. Quanto mais o cliente conseguir delegar funções negociais e estruturais do contrato para nós, mais confiança a gente tem, mais autonomia a gente tem para poder desenvolver nosso trabalho e, ao longo do tempo, mais vinculado aquele cliente fica aos serviços do nosso escritório de advocacia. E estou falando preponderantemente para advogados aqui, né? Eu sei que tem várias outras pessoas que seguem o canal, principalmente para os assuntos de societário que não são advogados, né? Que são donos de empresa, que estão fundando aí suas startups, mas acho importante ter esse momento aqui para a gente conversar sobre isso. E, portanto, acho que essas são as duas principais barreiras para a gente não ser engolido pela inteligência artificial. E, na verdade, a gente já tem sido, né? É muito mais difícil para um advogado hoje generalista, e vocês têm escutado gurus ou não relacionados à gestão de escritório falar sobre isso em redes sociais, e esse é um efeito inevitável, né? Último ponto é como utilizar hoje a inteligência artificial dentro dos escritórios. Ponto número 1. A inteligência artificial ela já tem sido utilizada em vários sistemas ou softwares de gestão jurídica, né? Eu tenho outros vídeos falando sobre softwares aqui, né? A gente usa o Astreia aqui no escritório, mas eu posso citar o ADV Box, eu posso citar o próprio Temis, que também é do Grupo Auro, eu posso citar o ProJude, enfim, existem vários outros sistemas que já empregam a inteligência artificial dentro de determinadas funcionalidades. Então não se assuste, né? Se nós tentamos estudar para poder ficar a par da inteligência artificial, essas empresas que são preponderantemente de tecnologia já estão na vanguarda dessas aplicações. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com o futuro de como que a gente vai utilizar e na verdade, a gente já está utilizando no dia a dia. Isso já está embutido dentro das funcionalidades dos sistemas que a gente usa, né? Então, eu vou só citar uma aqui, né? O Astreia hoje, por exemplo, para algumas versões, ele está treinando um robô, uma inteligência artificial, que explica para o cliente automaticamente os andamentos que o judiciário envia. Isso quer dizer basicamente o quê? Sai um andamento lá, sei lá, conclusos para despacho. E aí o sistema automaticamente, né, gera uma explicação do que é essa conclusão e já comunica o cliente, né? Existem outros sistemas próprios que já estão melhorados. Tem um aqui de Minas, de Belo Horizonte, e eu não me recordo o nome agora, vou deixar aí na descrição, que é um sistema como se fosse um chatbot que já faz isso, né? Então é uma versão amadurecida, né? Ele é uma inteligência artificial por essência. Então, não se preocupem, né? Se preocupem em melhorar os processos e utilizar um software que esteja na vanguarda dessas aplicações. Mas aí, essas inteligências artificiais generativas que produzem textos, que ajudam a escrever peças e tudo mais, elas são quase todas, nas suas versões mais simplificadas, gratuitas. Então, o ChatGPT, ele pode te ajudar a organizar as ideias, né? A escrever e-mails, e isso pode melhorar a sua produtividade. Então,
Preocupe-se com isso, tenta implementar, colocar isso na sua rotina, de modo que a inteligência artificial possa te ajudar. Mas, dando minha opinião final sobre o assunto, eu não acho definitivamente que a inteligência artificial, pelo menos no curto, médio prazo, vá substituir o advogado que tem preocupações e efetivamente ajuda o cliente ou assessora o cliente dentro de várias minúcias e não só produzindo texto. Infelizmente, né, eu costumo dizer que aquele advogado que é puramente redator, eu brincava e brinco aqui no escritório que ele é nem advogado, né, ele é portador de OAB. Então esse cara vai ser inevitavelmente substituído e ele precisa ser substituído, afinal de contas, a inteligência artificial faz o mesmo serviço por um custo menor e assim é a vida, assim é o mundo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Qual é a sua opinião sobre inteligência artificial em comparação com os serviços advocatícios? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.